Dando prosseguimento à nossa programação, convidamos para a quarta e última mesa de debates com o tema Inovações nos Negócios Público-Privados, o Fundo Imobiliário do Governo do Estado, Compliance e Whistleblowing na Administração Pública. Professor da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e presidente da Companhia Paulista de Parcerias Público-Privadas, Mário Engler Pinto Júnior. Advogada na área de Direito Administrativo e Contratos Públicos, Heloísa Ferraz. O especialista em compliance, André Castro Carvalho. Convidamos como mediador deste painel o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Renato Martins Costa. Com a palavra, conselheiro Renato. Muito boa tarde a todos. Dando sequência aos trabalhos do nosso Seminário de Direito Administrativo, o Tribunal de Contas do Estado tem a honra e o prazer de receber a doutora Heloísa Ferraz, o doutor Mário Engler Pinto e o doutor André Castro Carvalho. Suas excelências vão apresentar os temas inovações dos negócios públicos privados, fundo imobiliário do governo do Estado, compliance e whistleblowing na administração pública. Um breve relato, brevíssimo relato do currículo dos eminentes professores. O Dr. Mário Engler é doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, professor da Fundação Getúlio Vargas Direito e coordenador do Programa de Mestrado Profissional. Leciona nos cursos de graduação, especialização e mestrado, além de realizar pesquisas na área jurídica sobre arranjos contratuais e societários nos setores público e privado. Foi eminente procurador do Estado de São Paulo e hoje é advogado militante. Professora Heloísa Figueiredo Ferraz é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduada em Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é advogada no prestigioso escritório Pinheiro Neto Advogados. O professor André Castro Carvalho é bacharel, mestre, doutor e pós-doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito Público, possui certificação da Associação Internacional de Compliance, professor do programa de pós-graduação Lato Sensu da FGV Direito, atualmente é treinador corporativo em Compliance da Radcliffe Training Associates, na Inglaterra. É um prazer e uma honra, repito, contar com palestrantes deste porte. Em nome do presidente Sidney Beraldo, tenho o prazer de, mais uma vez, saudar a todos que nos prestigiam com suas presenças e, de imediato, dar início às exposições. Dentro da ordem estabelecida, tenho a satisfação de passar a palavra ao professor Mário Engler Pinto. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer esse honroso convite que me foi feito pela organização do evento. Faço esse agradecimento em nome do eminente conselheiro Renato, que representa o Tribunal de Contas nessa oportunidade, e também saúdo os meus colegas aqui de painel. Esse tema do fundo imobiliário entrou um pouco depois da definição do tema principal do painel, foi um encaixe, em razão, talvez, da atualidade que esse tema adquiriu no governo do Estado de São Paulo, e eu
estou atuando nesse projeto na qualidade de diretor-presidente da Companhia Paulista de Parcerias, companhia essa vinculada à Secretaria da Fazenda, que recebeu, por parte da Secretaria da Fazenda, em conjunto com a Secretaria de Governo, a incumbência de licitar os serviços de estruturação, constituição, administração e operação deste fundo imobiliário e depois fazer o acompanhamento da execução desses serviços até a efetiva constituição do fundo e integralização com imóveis de propriedade do Estado de São Paulo. Eu preparei uma apresentação, se for possível projetá-la, mas, enquanto isso, vai facilitar o entendimento do assunto, mas, de qualquer maneira... Oi? Ah, está no outro aqui, eu que não estou... Essa é minha. Não. Essa... Bom, eu vou já antecipando aqui alguns pontos, tentando ficar no tempo de 15, no máximo 20 minutos, mas essa experiência... obrigado. E eu acho que eu mudo por aqui, né? Essa é uma experiência absolutamente pioneira no Brasil, no setor público, melhor dizendo, e está sendo observada com muita atenção, acompanhada com muito interesse, não só pelo próprio Tribunal de Contas, eu diria, mas também por outros entes públicos, inclusive a própria União Federal, o Serviço do Patrimônio da União, a SPU, que estão já há algum tempo avaliando a possibilidade de criação de um fundo imobiliário no âmbito federal. Para onde que eu aponto aqui? Para cá? Para aqui? Como é que é? Se quiser ir mudando. Tá. Então, mas aponta para cá? Pronto. Então, a apresentação vai cobrir esses pontos e eu já passo direto aqui para uma linha do tempo, né? Como é que esse projeto... o que eu pretendo fazer aqui talvez seja mais um rápido relato de um caso do que exatamente uma abordagem... Obrigado, está aqui. Uma abordagem puramente conceitual. Até recebi o aviso de que o objetivo desse evento é combinar teoria com prática. Então, vamos tentar fazer isso aqui. Este projeto começou, na verdade, com uma percepção que já estava, de certa forma, consolidada, de que o modelo tradicional de alienação de imóveis que vinha sendo utilizado pelo Estado tinha um índice de sucesso muito baixo. Os números eu não tenho exatamente aqui, mas é algo como menos de 8% das tentativas de venda através do sistema tradicional de concorrência pública ou de leilão obtinham o êxito, e êxito aqui entendido da forma mais conservadora possível, é conseguir vender para um único interessado pelo preço mínimo. E, diante dessa constatação, se passou a estudar já há algum tempo a possibilidade de utilizar alternativas, e eu acho que a solução que surgiu, que ganhou mais destaque, foi o fundo imobiliário. Isso porque o fundo imobiliário ele já é largamente utilizado no setor privado, com várias finalidades. Um fundo imobiliário que tem por objetivo principal gerar renda locatícia de imóveis, tem fundos imobiliários que têm por objetivo desenvolver grandes empreendimentos imobiliários, shopping center, loteamentos, incorporações, enfim, é um veículo que serve para finalidades, diferentes finalidades, e já bastante consolidado no setor privado.
E, por conta disso, já vinha sendo maturada a ideia de tentar desenvolver uma forma de aplicar isso no setor público, e eu diria que o passo mais importante foi dado no final do ano passado, dezembro do ano passado, com a aprovação de uma lei estadual autorizando expressamente a Fazenda Pública, a Fazenda do Estado, a constituir um fundo imobiliário e integralizar esse fundo imobiliário, o patrimônio desse fundo imobiliário, com imóveis de propriedade do governo do Estado, da administração pública. E aí depois, posteriormente, mais recentemente, acho que é questão de uns 2 meses, mais ou menos, uma segunda lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa, que já estava tramitando há algum tempo, autorizando também o uso do fundo imobiliário pela SPPrev, São Paulo Previdência. Então, hoje também está autorizada a fazer uso do fundo imobiliário. Bom, então o desafio começa com a definição de uma lista de imóveis que vão ser transferidos ao fundo imobiliário. E isso é um desafio. Se ouve dizer que o Estado tem mais do que 30 mil imóveis, mas na hora que se tenta elaborar uma lista realmente consistente, vê que esse número é um pouco fantasioso. No final, se preparou uma lista com 267, me parece, 64 imóveis, com a preocupação de serem imóveis que tivessem com uma situação dominial regular ou quase regular, imóveis que não estivessem invadidos. Alguns imóveis estão ocupados, uma pequena percentagem, imóveis ocupados pelo próprio governo do Estado. Então, já havia uma decisão da administração de desocupar esses imóveis e colocá-los à venda, e alguns desses imóveis figuram nessa lista inicial. O segundo passo foi fazer uma consulta pública, porque, como é uma coisa muito inovadora, ninguém tinha muita clareza de como é que se licita isso, quais são as diretrizes que esse fundo imobiliário depois vai ter que seguir no momento da sua constituição, o que faz sentido, o que não faz sentido, o que é compatível com a regulação vigente, o que não é compatível, que adaptações deveriam ser feitas dentro da moldura legal vigente para que esse fundo possa funcionar bem no setor público. Então, aqui há uma preocupação de fortalecer as estruturas de governança interna do fundo, muito mais do que acontece no setor privado, para que o uso desse veículo não despertasse desconfianças ou gerasse preocupações quanto a possíveis desvios ou prejuízos ao patrimônio público. Essa consulta ela teve um retorno muito interessante, houve muita participação do setor privado, e, a partir daí, se começou uma interação entre a CPP, isso foi conduzido pela Companhia Paulista de Parcerias, e os atores que atuam nesse mercado de fundos imobiliários, que são diferentes, não é um único tipo de ator. Tem o administrador é uma figura, o operador imobiliário é outra figura, o consultor é outra, o avaliador é outra, é uma multiplicidade de figuras. Então, entender como é que esse ecossistema se organiza e funciona foi um desafio. E aí chegamos na terceira etapa, que foi a aprovação, gerar uma nota técnica, dizendo, olha, este é o modelo de fundo que faz sentido para o governo do Estado atingir os objetivos que ele pretende, que basicamente fazer uma venda otimizada dos imóveis que ele tem. Não é uma venda por isso. Primeiro é conseguir vender, mas não é só isso. É vender de forma otimizada, capturando um valor que uma venda, pura e simplesmente pelo método tradicional, não permite. Esse valor fica por conta com o comprador, não fica com o vendedor. Então, o desafio do fundo é fazer com que esse valor fique com o vendedor, que são os cotistas do fundo, e que, num primeiro momento, o cotista único é o governo do Estado. Depois, essa posição vai se ampliando com o ingresso de novos cotistas. E aí se gerou essa nota técnica,
e essa nota técnica foi aprovada pelo Conselho do Patrimônio Imobiliário, sobre a conveniência e oportunidade da constituição de um fundo aqui no Governo do Estado de São Paulo com essas características. Passo seguinte, tinha que haver uma sustentação jurídica para esse modelo, e essa sustentação jurídica foi dada pela Procuradoria-Geral do Estado. Houve um parecer, um estudo que a Procuradoria fez em cima dessa nota técnica que tinha as diretrizes do futuro regulamento do fundo, aprovado pelo Procurador-Geral do Estado. Passo seguinte foi a publicação de um edital de licitação. Isso aconteceu mês passado. Ali se optou por fazer isso pela modalidade de pregão presencial. E o que se licita aqui? Se licita um administrador, que é uma instituição financeira que atenda os requisitos da legislação do mercado de capitais, da Comissão de Valores Imobiliários, junto com um operador imobiliário. A instituição financeira, ela é de existência obrigatória nessa estrutura, ela tem a responsabilidade, ela vai ser a proprietária fiduciária dos imóveis, tem essa figura de propriedade fiduciária que é muito típica da legislação de fundo imobiliário, não está no nosso Código Civil, isso é uma inovação dessa lei do fundo imobiliário, que, diga-se de passagem, ela é de 93, é uma lei já bastante antiga, e um operador imobiliário, é uma combinação das duas coisas. Quem tem a responsabilidade e tem a permissão pela regulação vigente de cumprir esse papel de administrador, mas não tem expertise imobiliária. Uma instituição financeira não é a expertise dela não é imobiliária. E quem tem expertise imobiliária, que sabe, de fato, enxergar valor num imóvel, sabe prospectar os melhores compradores, sabe colocar o preço adequado nesses imóveis. Há uma preocupação também com a avaliação desses imóveis, mas depois eu posso entrar nesse detalhe. E esse edital gerou cerca de 70 perguntas, pedidos de esclarecimento, muito interesse, muita participação, foram respondidos, e a sessão de abertura das propostas seria agora dia 22, mas houve uma impugnação ao edital por parte de um município, e o Tribunal aqui de Contas resolveu adotar o procedimento de exame prévio, o que foi, na verdade, muito positivo. Nós estamos vendo isso como extremamente positivo, porque, dado o ineditismo do modelo, havia uma certa insegurança jurídica. Dizia assim, o modelo está bem construído, faz sentido, o modelo de negócios é atraente, tem fundamentação jurídica, mas qual será a reação dos órgãos de controle a uma proposta tão inovadora? Então, o fato de ter o exame prévio, nós entendemos que pode, finalmente, dar o conforto que estava faltando para aumentar ainda mais a atratividade, a competitividade disso. E é nesse ponto que nós estamos aqui. Os passos seguintes, eu vou passar mais rápido, porque, de fato, isto já consumiu bastante tempo, mas os passos seguintes é a contratação do consórcio vencedor da licitação. Aqui nós estamos, de fato, pedindo um consórcio, não adianta vir só o administrador, que é a instituição financeira sem expertise imobiliária, e não adianta vir só o operador imobiliário com expertise, mas que não pode cumprir o papel de administrador, porque não atende às exigências da regulação vigente. Depois haverá, após a contratação, a elaboração de um regulamento do fundo, o registro na CVM, a subscrição de uma parte das cotas em dinheiro pela CPP. O fundo, para poder começar a operar, precisa ter liquidez. Não adianta carregar um fundo com 260 e poucos imóveis e ele não ter recursos para começar a operar. Então, vai haver uma subscrição de cotas em dinheiro que será feita pela CPP, mas será uma cota preferencial que vai ser amortizada assim que o fundo gerar liquidez com a venda dos imóveis. Haverá toda uma preocupação também de se fazer uma due diligence desses imóveis, a avaliação desses imóveis, depois a assinatura do compromisso de integralização pelo Estado, aí entra o Estado se comprometendo a integralizar cotas desse fundo com os imóveis de sua propriedade, tentando resumir aqui o máximo possível, um fundo que vai ter um administrador, instituição financeira e um operador imobiliário. Como é que esse operador vai
atuar, né? O que se espera desse operador? Se espera realmente que não se espera que ele seja simplesmente um gestor financeiro, ele não é isso, ele tem que ser alguém com expertise imobiliária, mas ele não é um simples corretor imobiliário. Pelo contrário, as despesas de corretagem serão por conta do comprador, não serão por conta do fundo, mas ele tem que enxergar, tentar descobrir, identificar em cada imóvel qual a melhor forma de aproveitamento e, às vezes, dar um passo além, que é fazer um certo desenvolvimento imobiliário, que nós chamamos, por exemplo, definir uma vocação para o imóvel, aprovar um projeto, mas não contratar empreendimentos. Isso, o fundo, não é para essa finalidade. Ele vai até o ponto de realmente valorizar o imóvel através da aprovação de um projeto ou da definição, até antes disso, da definição de uma vocação de uso para aquele imóvel. A vantagem, na pergunta que sempre fazem, mas para que precisa disso? Por que não faz a venda direta pela administração pública? Eu diria, o fundo imobiliário ele permite que ele viabiliza que se faça uso de uma competência que não é possível, não está dentro da administração pública, que é justamente aquela competência de saber como preparar a venda de um imóvel. Eu costumo dizer que quando o poder público, o Estado de São Paulo, por exemplo, pretende vender uma empresa, o que ele faz? Ele contrata um advisor financeiro, ele faz uma avaliação, esse advisor tem como obrigação contratual de prospectar vendedores, de motivar vendedores, de definir a modelagem de venda, a estratégia de venda, e nós tratamos os imóveis como se fossem mercadorias de segunda categoria, que como se joga, faz um edital, joga assim e vai chover gente para comprar aquilo lá. Não funciona. Nem quando se tem um advisor, é simples vender uma empresa, nós estamos vendo aqui o caso da CESP, a dificuldade que é. Então, os imóveis é algo que, no mundo de hoje, é um ativo que não é um ativo simples, pelo contrário, é um ativo que precisa de um bom entendimento a respeito dele e precisa de uma competência para realizar essa venda. Então, essa competência o fundo imobiliário permite, o fundo imobiliário permite fazer um esforço de venda, de prospectar os melhores compradores, coisa que no modelo de uma concorrência pública não dá para fazer. O fundo imobiliário ele prevê uma remuneração variável sobre a receita líquida do fundo para o operador e o administrador do fundo imobiliário. Essa é justamente a variável econômica da licitação. A licitação vai ser feita pela menor remuneração variável demandada pelos participantes da licitação. E então ele alinha interesses, ele gera esse modelo de remuneração, ele permite esse modelo de remuneração, e finalmente o fundo permite dar mais flexibilidade no que se refere à moeda de pagamento. Quando se faz uma licitação, a única moeda de pagamento possível é em dinheiro. O máximo que se consegue fazer é um parcelamento daquele valor. Quando se está no âmbito de um fundo imobiliário, é possível ter permuta, é possível, por exemplo, ter uma participação do fundo no resultado de um empreendimento imobiliário, não sendo o empreendedor, mas sendo o investidor. No mundo privado é muito comum, e acho que muita gente aqui já viu isso, já vivenciou isso, quando você é dono de um terreno e vem uma incorporadora e quer propor um projeto, uma proposta natural olha, vamos fazer uma permuta do terreno por área construída no próprio local, ou se é um imóvel com vocação de loteamento, olha, vamos fazer um arranjo em que o dono do terreno vai participar em X% do resultado daquele loteamento. Isso é impossível de fazer no modelo tradicional de licitação pública, mas é perfeitamente possível de se fazer dentro do fundo. Caminhando aqui para o final, tem alguns pontos que eu não vou detalhar, mas eu acho que vale a pena pontuar, porque eles foram objetos de muita atenção, foi identificado que esses são pontos sensíveis. A avaliação dos imóveis, o administrador ele tem, pela regulação vigente, que aceitar os imóveis com base numa avaliação
que é contratada no âmbito do fundo, e o Estado tem que validar essa avaliação, porque, no fundo, é o proprietário do imóvel que vai transferir ao fundo. Então, tem um desafio aqui de como fazer essas avaliações no âmbito do fundo e depois a validação por parte do Estado. O segundo ponto de atenção que eu queria destacar aqui é que o fundo imobiliário tem a fiscalização da CVM, tem a obrigatoriedade de ter uma auditoria independente e tem a possibilidade de destituir o administrador, responsabilizar o administrador, e no modelo que nós estamos prevendo, haverá um comitê de investimentos. Vocês pensem num comitê de investimentos de um fundo imobiliário como sendo mais ou menos o conselho de administração de uma empresa, onde os membros daquele conselho de administração têm as suas responsabilidades pessoais e serão indicados pelos cotistas. Num primeiro momento, o Estado será o único cotista. Pode ser que o Estado que gere um produto que tenha atratividade para investimento. Então, num segundo momento, algumas entidades do Estado possam se interessar por adquirir cotas do fundo, desde que ela tenha uma perspectiva de rentabilidade interessante, mas o ideal olímpico aqui é, de fato, fazer uma oferta pública no mercado de capitais dessas cotas, mas isso não acontecerá imediatamente, porque o fundo precisa se consolidar, precisa definir um plano de negócios, precisa começar a executar esse plano de negócios. Enfim, eu acho que a minha apresentação tem os detalhes, ela fica aqui à disposição, quem tiver interesse, mas eu considero que praticamente já cobri os pontos principais. Talvez uma última ideia aqui para dar para vocês, eu acho que esse diagrama ele representa muito bem o que é a estrutura do fundo, né? Você tem o fundo, é um fundo único, com 260 ou 70 imóveis, muito diversificados. Esse é um ponto interessante que eu gostaria de destacar. Não ali você tem imóveis urbanos, imóveis rurais, tem residências, tem imóveis com vocação comercial, tem prédio, tem terreno, está na capital, está fora do capital. Então, é um fundo com imóveis bastante diversificados. Então, não é qualquer operador imobiliário que vai dar conta disso, né? Ele vai ter que... Estão espalhados regionalmente no estado de São Paulo e, com essas diferentes características e vocações, realmente precisa de alguém que tenha uma competência bastante qualificada e capacidade de atuação mais ampla. E aí tem os cotistas de um lado, o auditor independente, o avaliador e o operador imobiliário, podendo contar com o apoio de consultores imobiliários, porque, olha, fazer uma venda numa região do Estado, aquele operador imobiliário master não necessariamente vai conseguir fazer isso, ele vai precisar acionar um consultor imobiliário local para conseguir, de fato, executar essa venda. Então, concluindo, de fato, uma proposta nova nova no setor público, não nova no setor privado, e há, de fato, aqui uma preocupação muito grande de fazer um bom uso dessa estrutura, né? Um primeiro caso, se não for bem sucedido, de fato, vai deixar uma marca muito negativa, e, para isso, a ideia é usar toda a margem de manobra, de flexibilidade que essa legislação permite, para fazer um fundo muito mais, com uma estrutura de governança muito mais robusta do que, usualmente, os fundos privados, do setor privado, utilizam. E aqui já deixo um gancho para a questão de governança, compliance, que vai vir em seguida. Conselheiro, muito obrigado, viu, pela atenção de todos. Cumprimento e agradeço ao doutor Mário Engler pela exposição, limitada pela premência de cumprirmos a agenda do tempo, mas que suscita tantas reflexões. E
nós que vamos ter, inclusive, a responsabilidade de decidir sobre as impugnações que foram efetivadas em exame prévio de edital, quando se abrirem os momentos dedicados às perguntas, eu não vou deixar passar a oportunidade de pedir fazer algumas indagações diretamente na fonte aqui. Doutora Heloísa Figueiredo Ferraz, a palavra é de Vossa Excelência. Obrigada. Eu agradeço o convite do TCE para participar desse seminário. Cumprimento os outros membros da mesa. No espírito do viés prático desse seminário, aliando a prática à academia, como o Dr. Mário bem falou, eu vou trazer aqui alguns dados da minha experiência como advogada num grande escritório, nessa questão de compliance e whistleblowing, e trazer também não só os dados com relação às empresas privadas, mas o que a administração pública pode e tem aprendido com a atuação das empresas privadas. Então, para começar, falar um pouquinho do cenário atual, que todo mundo já conhece, mas hoje o compliance é um dos principais temas em discussão. Pelo fato de o governo federal hoje ser o maior comprador do Brasil, em números, o Estado de São Paulo ser o segundo maior, como o TCE bem sabe, todas as empresas hoje elas têm alguma interação com entes públicos, seja via contratação ou seja via parcerias privadas. Então, a gente costuma conversar bastante no escritório que o nosso trabalho mudou muito nos últimos anos. Eu trabalho com direito público, então, eu ainda trabalho muito com licitações, contratos públicos, concessões, mas a área de anticorrupção cresceu muito nos últimos anos. O compliance, ele não só teve essa repercussão nos contratos públicos e privados, como eu vou falar um pouquinho, mas também trouxe alguns novos produtos e serviços oferecidos no mercado, como eu estava conversando com o Dr. Mário aqui antes de entrar no salão. Hoje, os advogados eles oferecem serviços de investigação de compliance, além de análise de risco, prevenção de riscos de compliance e mitigação também. A gente costuma trabalhar também bastante com empresas de auditoria forense. Então, isso mostra um pouquinho como o advogado tem tido que se diversificar para atender às exigências do mercado nesse sentido. Como vocês bem sabem também, a importância do compliance teve reflexos na legislação. A lei anticorrupção, que todo mundo conhece, que trouxe a responsabilidade objetiva das empresas, solidária do grupo econômico e das sucessoras em transações comerciais. A lei de conflito de interesses federal, que traz a preocupação da figura dos revolving doors, que são os ex-funcionários do Poder Executivo Federal que são contratados por empresas privadas, e essa questão do conflito de interesses. A lei das estatais, fazendo um gancho com a apresentação do Dr. Mário também, que falou sobre governança e controle e comitê de auditoria independente, que traz a figura desse comitê e mais transparência e controle. O decreto que regulamenta a lei das estatais no âmbito do governo de São Paulo, que determina expressamente que o servidor ou empregado da estatal ele tem dever ético de denunciar atos de corrupção pelo canal de denúncias, que é uma figura que a gente tem conversado bastante ultimamente, que eu vou falar um pouco também sobre o whistleblowing. E, no âmbito do Estado de São Paulo também, o decreto de controle de evolução patrimonial, que determina o dever de apuração preliminar de enriquecimento ilícito por meio do monitoramento da evolução patrimonial dos servidores. Então, como eu falei, o compliance tem sido não só uma exigência do mercado. Hoje, nenhuma empresa quer se envolver em risco de corrupção. Hoje, na era de informação, tudo chega muito rápido. Nenhuma empresa quer sair na capa do jornal como envolvida em algum escândalo da Lava Jato ou qualquer outra operação que seja. Não só uma exigência do mercado, como do Estado também, a necessidade de programas de compliance, investigação e treinamento constante, de certa forma, transferiu o dever de investigação do Estado para o privado também, que tem esse dever de zelar pelo cumprimento das normas dentro da própria empresa. Tudo isso resultou numa maior diligência das empresas na seleção de parceiros. Então, como eu falei, hoje ninguém quer se envolver com uma empresa que está, mesmo que suspeita de envolvimento em algum ato de corrupção. Hoje, como a informação chega muito rápido, sai na capa do jornal, ninguém se importa se já teve uma investigação, se já teve uma decisão transitada em julgado.
você já está taxado nesse sentido. Então, nenhuma empresa quer nem correr esse risco de se envolver com um parceiro comercial que tem esse problema. Mais um pouquinho sobre o resultado disso no mercado, que eu mencionei, a nossa atuação também com empresas de áreas diferentes. A gente acabou replicando um pouco um modelo americano, o FCPA, que é a lei anticorrupção dos Estados Unidos, que é de 77, que é bem mais antiga que a nossa. Ela inspirou bastante a lei anticorrupção brasileira. Uma das coisas emprestadas do costume dos advogados americanos é a análise de documentos, que a gente faz no modelo de discovery americano. Então, no âmbito de uma investigação interna, que eu também vou conversar um pouco, a gente analisa todos os documentos selecionados com base num critério específico da empresa, faz entrevistas, analisa tudo isso e faz um programa de compliance com base nessa investigação interna para recomendar a melhor atitude para a empresa, que pode, dependendo do caso, vou falar um pouquinho depois também, chegar num achado que a empresa se veja obrigada a tomar a melhor decisão de autodenúncia e, eventualmente, um acordo de leniência, como a gente está vendo bastante na imprensa ultimamente. Esses reflexos da legislação que eu comentei demonstram também a tendência, não só das empresas, mas do Estado e do Legislativo, de ter uma postura mais assertiva, mais agressiva com relação à corrupção. Então, a sociedade está exigindo a mudança na lei, mudança na atitude das empresas, e isso tem sido muito claro. Eu vou falar um pouquinho sobre as práticas empresariais, como eu comentei. A importância disso, eu entendo, para a administração pública, é ver um pouquinho do outro lado para emprestar alguns conceitos do que pode ser adaptado para a administração pública, como eu vou falar depois. A preocupação hoje ela não está só na conduta do particular, nem só na da administração. Ela envolve tanto a relação privada como a pública também. Mesmo as empresas que antes não se preocupavam tanto com isso, elas têm se preocupado bastante. No escritório, a gente tem visto que uma das principais preocupações de empresas, tanto estrangeiras como nacionais, é compliance. Todo mundo, hoje em dia, só fala de auditoria de compliance. As empresas estrangeiras, de fato, elas são mais acostumadas, o FCPA é mais antigo, a lei anticorrupção do Reino Unido também, como alguns exemplos, mas essas empresas elas são mais acostumadas não só a prevenir esses riscos, mas a quantificar também em operações de fusões, aquisições, que a gente acaba trabalhando bastante. Sobre a cultura das empresas estrangeiras, um fato interessante também, como a gente tem visto muita venda de ativos envolvidos com empresas envolvidas na Lava Jato, por exemplo, dentre outras operações de investigação, as empresas estrangeiras têm sido muito interessadas em comprar os ativos aqui no Brasil, por conta da questão cambial e da desvalorização desses ativos. Então, essa questão de quantificação do risco anticorrupção tem sido muito importante. Então, a gente tem que ver tudo que já se materializou, tudo que não se materializou, mas pode acontecer, risco de contaminação de grupo econômico, como eu falei, que está expresso na lei anticorrupção. Então, a gente tem visto que as empresas nacionais, muito por meio da nossa atividade de advocacia também, têm emprestado esse conceito das empresas estrangeiras, e tem muito a ganhar com essa cultura a partir do momento que a empresa entra, comprou um ativo contaminado, vira a página, implementa um programa de compliance e começa de novo para tentar mitigar eventuais riscos de penalização. Voltando às práticas empresariais comuns, eu falei sobre nenhuma empresa querer se envolver com parceiros ou fornecedores que tenham problemas de compliance, então a auditoria de compliance tem sido muito importante nesse sentido. As empresas elas têm feito de ofício e também por provocação, em determinados casos, como fusões e aquisições, do mapeamento de risco interno e pontos de interface com o poder público, que historicamente envolvem maior risco, principalmente aqui no Brasil. A gente tem visto a importância da implementação do programa de integridade, que eu falei, do canal de denúncias. Também um movimento interessante tem sido a busca pela aprovação de autoridades, como muitas empresas têm se preocupado muito em conseguir o selo Proética da CGU, por exemplo. Então, depois que elas entendem que elas têm o carimbo da CGU, de que meu programa de compliance ele é robusto bastante, isso acaba dando conforto
muito pesado para os acionistas. Uma coisa que a gente tem trabalhado bastante também é pesquisa reputacional, que a gente chama de background check, que é um conceito emprestado também, de certa forma, pelos Estados Unidos, que nada mais é do que uma forma de você ter uma ideia de, não necessariamente fazer pesquisa de riscos materializados, mas saber com quem você está lidando, com quem que essa pessoa lidar, quais são as relações, principalmente políticas, para você ter uma ideia de com quem que você está contratando. Como eu mencionei, a gente tem tido parcerias com outros players, como auditoria forense e financeira. Uma coisa muito importante também, que, de certa forma, tem sido advinda da experiência estrangeira, é a mudança de postura das empresas brasileiras. Em muitos casos, aqui no Brasil, a gente sabe, tanto pessoas físicas como empresas, a gente tem o costume de contratar despachante, consultor, para resolver problemas, em geral. E, normalmente, as pessoas só falam, só pago, não quero saber o que aconteceu, só sei que ele resolve e pronto. Mas a gente tem visto mais e mais que, primeiro, obviamente, que tem muitos despachantes ou consultores que dão problema. A gente teve um caso no escritório recentemente de um ex-funcionário de uma prefeitura do interior, que era braço direito do prefeito, que foi contratado por uma empresa para prestar serviços de negociação com o poder público. Negociação genérica, com contrato, com pagamento de taxa de sucesso, sem um objeto concreto, então não é que ele ia apresentar, não tinha como quantificar os resultados que ele fosse apresentar, não tinha um relatório, não tinha um produto. Então, basicamente, era um contrato vazio, com essa remuneração suspeita. E, então, isso normalmente tem sido a primeiro red flag assim, que a gente tem visto na análise desses contratos. E, bem ou mal, acontece muito no Brasil. Mas, recentemente, principalmente com a entrada de players estrangeiros também no mercado, a gente tem visto a mudança um pouco nessa cultura, o que, na minha opinião, é muito bom. Além disso, eu queria falar um pouco também sobre os casos que surgem em contratações específicas das empresas privadas. Essas práticas que eu comentei agora são práticas comuns, rotineiras do dia a dia. Mas tem certos contratos, certas operações que ensejam algumas práticas mais artesanais. Como eu comentei, tem muitos casos que você tem que quantificar o risco anticorrupção do que está acontecendo na empresa que uma empresa quer comprar, por exemplo. Então, isso é sempre endereçado por garantias contratuais, como por uma cláusula anticorrupção. Sobre a cláusula anticorrupção, mas num outro viés, a gente tem visto também, nos últimos anos, uma crescente preocupação de empresas, tanto em contratos privados como públicos, em ter essa cláusula anticorrupção. Não só para impedir que a outra parte pague propina ou faça qualquer outra conduta ilícita, mas que, no caso de decisão transitada em julgado, que a gente sabe que demora bastante, mas, de qualquer forma, é o que tem acontecido, o contrato é rescindido. Então, isso é uma garantia contratual que, alguns anos atrás, a gente não via. Tem a questão da investigação interna, que pode acontecer de ofício, como eu falei, ou mediante provocação. Na questão das entrevistas, eu estava conversando até com o Dr. Mário antes de entrar aqui também, a gente tem uma preocupação que, quando a gente é contratado por uma empresa e a gente vai fazer entrevista, a gente tem que avisar o empregado que a gente está entrevistando que a gente é advogado da empresa e não do empregado. Então, caso ele queira, ele pode procurar seu próprio advogado, mas que a gente não está, lá está representando a empresa. E, claramente, a gente se depara, portanto, com essa situação de conflito de interesse e, muitas vezes, o empregado ele não quer falar, porque ele não se sente à vontade em falar com o advogado da empresa. E, se ele está lá, muitas vezes, também é porque teve algum problema. Tem a questão da autodenúncia, que eu já comentei também, que, dependendo do resultado da investigação interna, pode chegar a esse ponto. O que a gente faz? A gente fala, olha, esses achados aqui, eles podem ensejar risco de aplicação de penalidades da lei de improbidade, como a proibição de contratar, que tem sido uma preocupação muito relevante dos players que trabalham com o governo, e da lei de corrupção, que, como vocês sabem, traz uma multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa, que é monstruoso. Não só isso,
tem preocupações específicas com contratações públicas, que a gente está bem acostumado também. Apesar dessas preocupações, o fato delas já deveriam existir antes, recentemente a gente tem visto essa preocupação aumentar. Então, uma coisa que parece básica, eu pelo menos, era muito difícil ver acontecer, mas, de repente, clientes falam, não, eu preciso documentar tudo o que eu falo com o poder público, então, me ajuda aqui para elaborar essa ata da reunião que eu tive. Eu levei aqui o meu colega do trabalho também, eu não quero ter uma reunião sozinho com esse administrador. Então, a gente tem auxiliado as empresas nessa preocupação também. A pesquisa reputacional que eu comentei, direcionada principalmente nas contratações públicas, envolvendo pessoas politicamente expostas, práticas passadas, relações políticas e também doações políticas recebidas. E, já que eu estou na casa do controle estadual, a gente tem visto também uma preocupação muito crescente com questionamentos de órgãos de controle, não só externo, mas também interno, que é uma questão que eu vou falar nos próximos slides. Hoje em dia, as empresas elas se preocupam muito com o Tribunal de Contas, tanto estadual como da União. A primeira frase, normalmente, que a gente ouve envolvendo questionamento, não é questionamento judicial, é questionamento do Tribunal de Contas. Hoje as empresas, elas finalmente abriram os olhos para essa importância. Agora, como eu comentei, eu entendo que as práticas das empresas privadas elas podem ser replicadas para a administração pública também. Com certeza, essas práticas devem ser adaptadas, porque, obviamente, nem tudo que se aplica a uma empresa privada se aplica à administração pública também. Mas, puxando o gancho do controle interno que eu acabei de falar, eu tenho visto, nas análises que eu tenho feito, a preocupação da própria administração na legislação, nos normativos internos e na atuação também, no controle interno dos próprios órgãos, seja a corregedoria, mas isso é uma coisa que 2, 3 anos atrás a gente não via, pelo menos era muito mais raro. Aqui eu vou falar que a administração ela exerce as funções de prevenção e repressão de riscos. No âmbito da prevenção, inclusive, tem um exemplo concreto, é uma instrução conjunta da CGU, no âmbito federal, com o Ministério Público, que traz diversas ações que a administração pública deve tomar relacionadas à governança, gestão de riscos, transparência, canal de denúncias. Então, há vários regulamentos hoje internos da administração para atuação nesse sentido. A governança corporativa nada mais é do que o exercício da liderança e controle interno. A gestão de riscos ela envolve a identificação, a administração e o controle desses riscos para evitar que eles se materializem. Com relação à transparência, eu tenho visto isso como um mecanismo de maior controle. Por exemplo, a corregedoria, ao adotar o princípio da transparência, ela não tem só a equipe de controladores da corregedoria, ela tem milhões de cidadãos que estão lá também olhando o que está acontecendo, podem denunciar, e nada mais preocupante do que um vizinho ciumento que pode olhar o vencimento de alguém e fazer alguma denúncia, por exemplo. Sobre o canal de denúncias e whistleblowing, que é o tema da mesa também, a gente tem visto a preocupação também da administração no incentivo à detecção e saneamento de eventuais problemas que tenham na empresa. A importância do canal de denúncias é sempre garantir a anonimidade e a independência do canal. Então, se alguém tem que se sentir confortável a fazer alguma denúncia, essa pessoa tem que ter a garantia de que ninguém vai saber que foi ela que fez, senão o canal de denúncias vai ser inócuo. Eu entendo também que é importante esse plano de comunicação. Todo mundo tem que saber quais são as regras, tem que ser verticalizado, tem que vir de cima para baixo. Ninguém pode alegar que não sabia que estava praticando uma conduta ilícita. E a figura do treinamento, que tem que ser constante e permanente, os empregados eles têm que se aperfeiçoar, e a administração tem esse dever de ter a certeza que seus funcionários eles estão praticando atos que estejam em compliance com as normas internas.
Na figura da repressão do compliance na administração pública, eu coloquei aqui para falar um pouco sobre não só a responsabilização pelos órgãos de controle interno e externo, que a gente já comentou, mas também sobre a cultura da accountability, que é a prestação de contas, que recentemente é um termo que tem sido levantado, que envolve a responsabilidade por ações e decisões do funcionário. Então, a partir do momento que ele tem esse dever de prestação de contas, caso ele não cumpra com esse dever, existe a possibilidade de repressão e responsabilização do funcionário. Também, no âmbito da administração pública, existe a figura das investigações internas e monitoramento, e a figura do controle de evolução patrimonial, que eu falei que existe no Estado de São Paulo, que também envolve a tomada de decisões severas no caso de achados de problemas na evolução patrimonial do servidor. Para concluir, eu queria trazer aqui umas provocações que eu tenho pensado ultimamente. No âmbito da administração pública, a gente sabe que a administração tem o dever de seguir a legalidade, a gente sabe que isso muitas vezes é um problema. Hoje em dia, principalmente advogados, eles se deparam com a administração agindo por não agir. Então, a administração prefere se omitir do que praticar algum ato que possa ensejar uma responsabilização depois. Mas isso é cumprir a legalidade? Isso é garantir que a função social da administração pública está sendo cumprida? Aí você pode pensar, poxa, trazendo mais normas de compliance, mais regulamentos a serem preenchidos, vai ser mais uma preocupação que o servidor vai ter, então ele não vai praticar ato nenhum. Mas, se a gente pensar por outro viés, puxando também o gancho da accountability que eu comentei agora há pouco, eu chamo de accountability positiva, no sentido de não só o servidor ele tem o dever de prestação de contas, mas ele tem esse dever de cumprir suas funções de consecução da finalidade pública da função que ele desempenha. Então, ele não está lá só para cumprir a legalidade estrita. Ele está lá para valorizar a ética, para garantir a eficiência da máquina pública e a efetividade da atuação da administração. A lei das estatais, por sinal, ela traz a figura da função social da estatal, expressa na lei. Então, o servidor, o empregado público da estatal, ele tem que praticar todos os seus atos considerando que a função social da estatal tem que ser atingida. Não adianta ele desempenhar a função dele sem levar isso em consideração. Então, a ideia de um programa de compliance e de uma cultura de compliance na administração pública não seria só trazer somente novas regras, mas trazer essa cultura de valorização da ética, da eficiência e não da legalidade estrita. O servidor ele teria que dar importância ao que realmente importa, praticar seus atos nesse sentido, e não só dando valor ao formalismo. E objetivando, como eu falei, essa mudança de cultura no que diz respeito à ação por omissão, tentar evitar com que isso aconteça. Isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Em cumprimento, eu agradeço a doutora Heloísa, traz reflexões igualmente importantes da visão de um trabalho desenvolvido no âmbito de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, em face das empresas privadas e de todos os cuidados que, naquele âmbito, têm que ser tomados e que se aplicam perfeitamente à administração pública e que devem ser objeto de persecução pelo administrador, já que, se a preocupação das empresas é manter um ambiente rígido para o desenvolvimento das suas atividades, muito maior deve ser de manter este mesmo sistema e esse mesmo ambiente na administração pública, onde se cuida da utilização de recursos da sociedade. Então, são pontos que merecem toda a nossa reflexão. A palavra agora é do professor André Castro Carvalho. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento aqui os membros da mesa,
pessoa do conselheiro, que nos recebe de maneira, com essa acolhida tão grande com esse público aqui, nesse avançado da hora. Então, por isso, prometo também ser breve, para não cansar muito aqui a audiência para o nosso encerramento, que vai ser uma aula magna. Bom, minha palestra especificamente, minha fala, né, ela vai pensar um dos itens aqui do que a doutora Heloísa comentou, e eu vou tratar basicamente do como funciona a questão do whistleblowing na administração pública, sobretudo aqui, hoje, de 2016 em diante, com relação às empresas estatais, e, futuramente, isso também é de lei diferenda, também para a administração direta. Então, há propostas já de que isso seja extensível em breve, bom, por meio de projetos de lei, para a administração direta, União, Estados e municípios também terem a figura da previsão do recebimento das denúncias dentro da ideia do whistleblowing. Bom, mas para começar, eu acho que o termo em inglês ainda esse horário é meio complicado. Deve entender o que seria o whistleblowing, né? Por que não traduzir para a figura do denunciante? Poderia colocar denunciante e compliance, denúncia e compliance. Bom, aí a gente tem uma origem cultural, histórica, de conotação negativa, né, a palavra denúncia. Então, se a gente pensar em sinônimos para denunciante, em geral, denunciante só na lei, né, a gente vai ver em algum ato normativo. Dentro do imaginário popular, vão ser utilizadas aquelas expressões carinhosas, né, como X9, fofoqueiro, né, dedo duro, traidor, né, ou seja, em geral, bom, a gente vê desleal, ou seja, a gente vê a discussão que teve no último clássico que teve do futebol aqui, né, Corinthians e São Paulo, como uma figura bom, o clássico anterior, né, em que o Rodrigo Caio tinha comentado a respeito do cartão amarelo, como a questão de você, às vezes, fazer uma denúncia pode ser complicado, né? Mas por que isso, né? Eu fui tentar investigar quando eu estava trabalhando, né, e como consultor estudando o assunto. Bom, se a gente pensar bem, eu acho que o mais famoso whistleblower cometeu o ato de whistleblowing há 1984 anos atrás. E acho que vocês já sabem de quem que eu estou falando. Figura conhecida do Judas Iscariotes, que denunciou, né, acho que a maior personalidade mundial da história, né, dentro da história mundial, e isso teve consequências há quase 2000 anos. Né? Então, a gente vê como a conotação negativa que traz o ato do whistleblowing, e isso vem, se a gente pensar numa cultura latino-americana, né, uma cultura, eu não estou dizendo que é indevido a isso, mas é uma constatação, uma cultura mais comunitária, perdão, de boa vizinhança. Então, se a gente pegar a cultura latina, a cultura asiática é muito próximo também. A figura do denunciante nunca é bem vista, né? O denunciante é sempre alguém mal visto. Por que nos Estados Unidos, na Inglaterra, é diferente? Bom, você tem uma razão, cultura individualista, própria da cultura anglo-saxã, a própria discordância do protestantismo, né? Então, no ano passado, eu estava fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos, lá em Boston. Aí você conversa com umas criancinhas lá, a discussão parece uma discussão acadêmica, né? As crianças norte-americanas são piores, às vezes, do que se discutir no meio acadêmico. Por quê? É próprio da cultura anglo-saxã o questionamento e apontar o dedo no que está sendo feito de maneira errada, né? Então, desde pequeno, né, essas crianças são ensinadas na escola. Então, houve uma evolução do termo, né? Então, até então, se a gente olhar o cinema, né, norte-americano, se usa muito a palavra rat, né, que é o rato, né, o delator. A máfia usava, né, máfia de origem italiana também, toda essa conotação negativa. Só que, se a gente olhar mais recentemente, quem foi o grande whistleblower, e não foi chamado de rat pelos americanos, foi o Edward Snowden. Foi o grande delator dos últimos 10, 15 anos, a gente pode mencionar. Tem até um filme, quem gosta de cinema, o Oliver Stone retratou a vida do Snowden em um filme, acho que faz uns 2 anos, mais ou menos.
Então, a gente percebe a diferença. Se você assiste Os Infiltrados, que é com o Jack Nicholson, tem o Leonardo DiCaprio, o Matt Damon, você já vê a figura do whistleblower de maneira negativa. Se você assiste o do Oliver Stone, o filme Snowden, a gente já vê como a cultura americana evoluiu. Evoluiu por quê? Bom, então a gente pode pegar aí um resgate histórico, caso Enron, né? Os mais espertos na sala, né? No final mostraram-se não tão espertos assim. A gente está vendo isso hoje aqui no Brasil, né? Então, qualquer semelhança é mera coincidência. Então, a partir daí, a gente percebe por assim dizer, uma devolução ou um desenvolvimento maior do whistleblowing no ambiente corporativo norte-americano. Então, a gente sai um pouco daquela figura, e o Snowden é muito disso, né? A gente vê o filme do Snowden, a gente vê a figura controvertida dele. Então, a gente sai daquela ideia, do princípio que se dizia que o whistleblower, ele é como se fosse o paresiastes. O que é o paresiastes na Grécia Antiga? Paresiastes, em grego, é o contador de histórias, né? Então, você sai do contador de verdades, perdão. Então, você sai daquela figura do contador de verdades, e, para mim, o maior contador de verdades é o Jim Carrey, lá naquele filme, o Mentiroso, né? Ele não consegue, justamente, ele não consegue mentir, e a gente vê as situações que ele se mete, que por isso que é cômico, né, o filme. Então, se sai um pouco dessa figura do whistleblower com paresiastes e se vai para uma figura com o whistleblower de maneira mais, eu vou dizer, utilitarista, mas, de fato, o foco sai da pessoa e vai para a informação. Então, esse movimento, acho que o caso Enron foi aí o divisor de águas. Então, por que eu queria trazer isso? Então, feita essa grande introdução, não tão breve, mas importante. O Tribunal de Contas da União, e é por isso que eu trouxe esse tema aqui, dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas da União, nesse ano, ele editou um documento que se chama Referencial de Combate à Corrupção na Administração Pública Federal. E ali tem um capítulo inteiro relativo ao whistleblowing para as estatais federais, né? E é o que eu baseei a minha apresentação aqui, que é o que a gente vai ver, a importância do estabelecimento dos canais de denúncia para justamente a gente fomentar a cultura do whistleblowing, que é tudo que a gente estava falando antes. Então, como já alguns pontos aqui principais, esses 3 pontos que a gente vai enfrentar, ter a ferramenta, número 1, né, estabelecer o canal. Número 2, garantir o sigilo, a gente já sabe na conotação negativa, né, do rat, né? Ou seja, do beijo do Judas, né? Então, garantir o anonimato para que a pessoa possa denunciar. E 3, saber se isso é verossímil, para evitar a figura do caçador de recompensa. Depois eu vou falar mais para frente. Então, essa, digamos, é aí a importância do tema. Então, número 1, estabelecer canal de denúncias. Se a gente olhar lá no referencial do Tribunal de Contas da União, o que ele entende como estabelecer canal de denúncia? Então, eu coloquei aqui na apresentação, mas, basicamente, a ideia é que você tem uma ferramenta, uma comunicação livre entre a pessoa que está sendo exposta a algum fato ilícito e a pessoa que tem condições de apurar, ou, se não apurar, levar adiante a informação. Então, isso é fundamental. Por quê? No passado, nos Estados Unidos, principalmente, isso já... Até depois do caso da Enron, quando veio todo o frisson para estimular a questão das denúncias, os canais, em geral, não eram livres, eram, às vezes, internos. Os Estados Unidos sempre priorizou a questão da denúncia identificada. Então, isso não trouxe os resultados esperados. Às vezes, você tinha algum tipo de conluio entre a pessoa que analisa a denúncia e a pessoa que está cometendo o ilícito. Então, acho que a importância do canal é que, como já até foi comentado aqui pela doutora Heloísa, que ele seja livre, né? Que seja um canal livre, não fazendo propaganda ao programa aí da TV, mas que seja algo que não tenha obstáculos, né? Para que a informação possa chegar. Então, e se a gente olhar bem, por que o canal ele é importante? E se a gente transportar isso fora do meio empresarial, digamos, puramente privado, mas para o meio público também, né, dentro das estatais, a gente tem ainda um influxo de normas importantes, como o direito de petição, que está no artigo 5º da Constituição, que, em tese, o canal de denúncias ele ajuda o direito de petição, no final das contas. Então, ele permite que qualquer cidadão possa levar adiante casos de preocupação a quem de direito, né? E claro que
o canal deve ser constantemente divulgado e que se você não tiver divulgação, ele praticamente não tem sentido. E tanto que, às vezes, a gente pensa, o canal tem que ser divulgado para toda a organização, porém, às vezes se esquece da alta administração. Só que hoje, nos Estados Unidos, o que tem sido muito forte é a figura do que eles chamam de reverse whistleblowing. O que é? É o whistleblower reverso. Em geral, eu falei do Snowden, né, o exemplo típico. O whistleblower vem de baixo para cima, né, sempre um empregado de uma posição hierárquica, digamos, inferior na estrutura, inferior, eu digo na posição, não em qualquer demérito, ao seu superior ou a outra pessoa da alta administração. Então, hoje em dia, o que se tem ocorrido muito é o contrário, justamente pela filosofia que vem sido muito enfatizada aí na questão da cultura, como foi comentado aqui na palestra anterior, de você ter o que se chama de tone at the top. Que significa isso? O tom vem do topo, né? Ou seja, quem dá o ambiente ético na corporação realmente são as pessoas do topo, da alta administração. Então, o canal de denúncias também permite que essas pessoas possam denunciar, inclusive os seus subordinados, outras pessoas de nível hierárquicos mais baixos, que estejam cometendo algum tipo de ilícito. Então, daí a importância da divulgação, quando a gente fala, não, a divulgação é geral, na verdade, ela não deve ter público definido, ela tem que ser generalizada para que todos possam utilizar. Múltiplas opções. Então, hoje em dia, a primeira coisa que quando a gente vai, eu marquei meu óculos está quebrado, não sei se alguém percebeu, marquei uma oftalmologista. Aí, qual que é o seu WhatsApp? Né? Hoje nos consultórios já me perguntam até o WhatsApp, já diretamente, ninguém nem quer, às vezes o e-mail. Né? Então, os consultórios estão bem modernos hoje. Por quê? Hoje os canais de comunicação são múltiplos. Né? Antigamente a gente só tinha carta, depois telefone. Isso eu vou falar por quê, a gente vai ver uns gráficos mais para frente, mas os meios ajudam também a você obter a informação desejada. Então, carta, telefone, e-mail, presencialmente, ou seja, múltiplos canais, não só múltiplos canais, mas também múltiplas mídias, né, que possam ser utilizadas para quem queira denunciar. Então, isso é para trazer a importância de você ter, digamos, um canal estruturado, não só formalizado, né, que ele esteja realmente preparado para receber as informações. Então, a gente olha nos filmes, de novo, que vem aquela cartinha toda recortada, né, com letrinhas diferentes, né, para a pessoa não reconhecer a caligrafia. Então, hoje ninguém manda essa cartinha, ou não deveria mandar, né, mas hoje o que se exige? Que seja criptografado, que não rastreie IP, que não identifique a pessoa. Né? Então, hoje a cartinha é diferente. Né? Então, quando você vai mandar uma mensagem, isso é importante. Bom, o problema hoje do whistleblower é quais são os estímulos para a pessoa denunciar. Então, esse é o grande, digamos, debate. Não vou dizer só do Brasil, dos Estados Unidos, no mundo inteiro. Estímulo você não tem nenhum. Né? É igual quem tem amigos na área de TI, e já conversou com eles a respeito de ações trabalhistas, vocês vão ver respostas bem engraçadas. Não, se eu processar uma empresa de TI, todo mundo vai ficar sabendo no mercado, eu vou ter que mudar de profissão, não vamos poder trabalhar aí como programador, né? Que é um mercado bem restrito. Ou seja, se você delatar algo equivocado na esfera trabalhista contra a sua empresa, se você é um programador, é uma sentença de morte. Né? O whistleblower, às vezes, pode acontecer isso também. Então, a gente percebe que, vários casos já, isso mais nos Estados Unidos do que aqui, em que a pessoa que delata, praticamente, já está expurgada do meio corporativo. Né? Ninguém vai querer contratar aquele empregado. Então, começou-se a desenvolver a figura do caçador de recompensas, o bounty hunter. Né? Então, porque bounty hunter, aqui a gente usa realmente essa expressão do caçador de recompensas, é igual o Boba Fett lá do Star Wars, né? Caçador de recompensas, o Clint Eastwood, né? O Homem Sem Nome, o Bom, o Mau e o Feio, também é outro grande caçador de recompensa do cinema. Né? Agora o do Django Livre também, né? O Christopher Waltz, outro grande caçador de recompensa. Porque no sistema norte-americano, os caçadores de recompensa são parte do law enforcement side, né? Ou seja, eles podem realmente prender as pessoas, e isso é até parte, tem uma lei específica que prevê isso. Então, começou-se a imaginar, por que não trazer isso para o meio
corporativo, né? Por que não dar uma recompensa para quem denuncia? Como comentei, pode ser, às vezes, um caso de destruição de carreira. Só que, eu falei o nome aí dessas Boba Fett, né? Ninguém gosta do Boba Fett, não gosta do Luke Skywalker, né? Star Wars, ou do Darth Vader, que é mais um personagem mais esférico, né? mais complexo. Mas por que o caçador de recompensas tem essa conotação negativa, né? Porque aí é uma questão já psicológica, as pessoas não gostam de ver os outros motivados por dinheiro, né? Em geral, você quer ver a pessoa motivada por um fim nobre. Então, se você pagar para a pessoa fazer uma denúncia, a sociedade, em geral, não dá um apoio a esse tipo de denúncia. Talvez, se o Edward Snowden tivesse cobrado dinheiro de alguém, não sei, do FBI ou de algum órgão bom, provavelmente o FBI não teria interesse em revelar, né? Mas se tivesse cobrado dinheiro de alguém, provavelmente não seria considerado um herói por alguns, né? Então, são as famosas 30 moedas de prata, né? De novo, a gente resgatando lá as 30 moedas de prata do Judas, né? Mas o Dodd-Frank Act, que foi a legislação pós-2008, estabeleceu a possibilidade de recompensa entre 10% a 30%. Então, isso tem sido muito discutido no Brasil, depois vou falar, tem projetos de lei específicos, e isso, principalmente a Transparência Internacional, vem discutindo muito também. A possibilidade de você colocar, digamos, recompensa para quem puder denunciar. O problema é o seguinte, você pode criar um Boba Fett dentro da sua empresa, né? Alguém que fique só gravando os outros lá, eu vou ficar gravando meu chefe, o dia que ele falar alguma coisa, vou querer uma recompensa, se for um crime relevante, uma sonegação fiscal. Então, você tem um problema de lealdade corporativa, né, que as pessoas se preocupam. Porém, os dados, e principalmente no IRS, que é a Receita Federal Americana, eles têm dados que mostram que a descoberta de casos de sonegação fiscal aumentou exponencialmente depois do Dodd-Frank Act. Então, que mesmo pagando as recompensas, que pode ser até 30% da sanção pecuniária, então, se a gente vê os acordos de leniência estão sendo firmados, imagina 30% desse valor, já dá para se aposentar, já não precisa nem... Eu não vou mais querer ser advogado, aí, se fosse no meu caso, aí já estava bom. 30% de um acordo de leniência de bilhões de reais, né? Até 1% estava bom já, ou menos. Então, hoje em dia tem se discutido muito essa questão de recompensa, por isso eu quis trazer, que isso vai estar no futuro, é uma discussão que vai estar em breve dentro da administração pública, aí vão entrar discussões de direito público, né? Indisponibilidade do interesse público, se você pode ou não pagar recompensas, uma multa administrativa, mas aí é papo para depois, então o meu tempo está acabando. Número 2, garantir o sigilo das denúncias, como eu comentei, né? Então, se numa partida de futebol todo mundo quer saber quem é o árbitro para xingar ele depois, aqui no whistleblowing, na verdade, o anonimato é importante. Então, quem sopra o apito aqui, em geral, precisa estar sobre uma coberta do anonimato para poder se sentir confortável em denunciar, né? Só que o problema é que, em casos de denúncias anônimas, você pode ter muito falso positivo, né? Muita denúncia para prejudicar uma outra pessoa. Então, a denúncia anônima tem que ser tratada previamente, para verificar a verossimilhança, se você tem verossimilhança ou não com relação a essa denúncia. Caso haja essas verossimilhanças, então pode ser instaurado um procedimento formal de investigação. Então, isso aqui eu coloquei até entre aspas, que é o que está no manual do Tribunal de Contas da União. Se a denúncia é identificada, então, nesse caso, tem que ficar claro, né, que a identidade daquela pessoa pode ser tornada pública ao final, ou, como acontece no Brasil, às vezes até durante as investigações, né? Então, só a gente vê o caso da Avenina, da Petrobras, né? Todo mundo já ficou sabendo dela, que ela foi uma whistleblower, né, dentro da Petrobras, né? Ok? Bom, ponto número 3, que é o nosso ponto final, aqui para ficar dentro dos 20 minutos. Como a gente pode fazer essa análise das denúncias? Então, uma técnica muito utilizada é a famosa, os 5 Ws e... Está indo aqui. Aqui. Os 5 Ws e os 2 Hs, né? Que é os 5 Ws e os 2 Hs? Aqui eu coloquei 4, ficaram faltando os outros 3 aqui, que é o que, quem, por quê, como, né? Aí ficou faltando quanto, onde e quando, né? Então, são as 7 perguntinhas que ajudam a gente a ter as informações básicas, ou seja, do que se trata, quem está cometendo o ilícito, né?
o propósito, se for possível depreender, né? Aí tem o famoso triângulo da fraude. Hoje já o propósito é uma das partes do triângulo da fraude, né? Como o modus operandi da fraude, onde ela está ocorrendo, que é importante, né? Quando, né? Se ela é continuada ou ocorreu no passado ou vai ocorrer, e de quanto a gente está falando, né? Para saber a gravidade da situação. Então são as técnicas famosas aqui para a gente verificar. Esses gráficos são interessantes aqui, já indo para a parte final. Quando a gente fala, a denúncia, ela parece que é pouco, né? Mas eu extraí esses gráficos do 2016, a Associação dos Examinadores de Fraude Certificados, lá nos Estados Unidos, dos examinadores certificados de fraude, perdão. Listaram aqui quais são as principais formas de detecção de fraudes. Então, dica, que é digamos, a denúncia. Aqui a gente vê, majoritariamente, em preferência, em segundo lugar, auditoria interna. Então, até, às vezes, eu brinco com auditores que empresa, né, porque se investe muito na auditoria, mas também se investe, às vezes, pouco na questão do whistleblower, né? E o whistleblower também tem sua importância na detecção. E a gente vê aqui uma tendência de 2012 a 2016. E aí vocês vão perguntar, mas isso é só para empresa grande, né? Empresa pequena não funciona, não. Essa é uma premissa equivocada. Não importa o tamanho da empresa. Aqui também eles levantaram mais de 100 empregados, claro, as denúncias são maiores, mas menos de 100 empregados também, disparadamente, ela é maior do que o segundo lugar, que é a revisão gerencial. Então, mostra que, não importa o tamanho da empresa, a denúncia é sempre um método muito utilizado. E, além disso, aqui é interessante a gente olhar, eu gosto de trazer esse gráfico aqui, olhar a bolinha grande aqui do lado direito, que a gente vê a perda mediana, né? Ou seja, o tamanho do círculo é o tamanho da perda que se tem. E o número, né? Ou seja, aqui no eixo vertical, seria o tempo que se demora para detectar. Então, a gente vê aqui a bolinha grande é a maior, que está mais em cima, ou seja, o que mais se demora para detectar, ou seja, uma detecção pelas autoridades. A gente fala autoridade, uma investigação, por exemplo, policial. E se a gente olhar aqui, outras formas, fiscalização, é mais rápido, porém, bolinha pequena, mas onde a gente encontra um equilíbrio, mais ou menos, bolinha não tão grande, mas uma bolinha razoável, e um tempo razoável, é essa bolinha do meio aqui, que é a confissão, né? Ou seja, aqui a gente pode, junto com a dica, né, que está duas do lado direito, a gente pode, através de uma investigação interna, chegar, inclusive, na confissão da própria pessoa que cometeu. Então, daí, quando a gente une o whistleblowing com a investigação, a gente consegue, inclusive, recuperar, digamos, aí, os valores, se for o caso, de maneira mais rápida, né? Então, de novo, aqui, outro gráfico distorcido, né? Aí a gente fala, bom, mas se a empresa não tem canal de denúncias, ninguém vai denunciar. Não, eles mandam aquelas cartinhas recortadas ainda, colam, né? Com luva, para não ficar impressão digital, né? Então, eles tomam todos os cuidados. Dica também, o azul mais claro aqui são as organizações com canal de denúncia. O azul mais escuro são as organizações sem canal de denúncia. Ainda assim, é muito superior, por exemplo, a revisão gerencial ou auditoria interna. Então, é outra... mesmo assim, a dica é o principal. A gente falou das mídias, né? Então, telefone ainda é uma forma principal. O telefone, em geral, a gente percebe que é quando a pessoa está num momento de grande emoção, né? Que ela quer falar com alguém, quer se desabafar, né? Que nem a pessoa está querendo ir para um psicólogo. Então, ela vê algo errado, ela quer falar com alguém por telefone. E o e-mail já é algo mais estruturado, né? Aquela pessoa que está colhendo provas, já é o whistleblower calculista, né? O telefone é o whistleblower emocional, né? A gente fala, brincando, né? Mas assim, a gente vê o impacto que tem o telefone e o e-mail, são as principais mídias, o envio de carta cada vez menos, né? Bom, para quem que se reporta, quando não há uma definição expressa na empresa, em geral, o supervisor direto. E aí é o perigo, né? Se o supervisor direto está envolvido também, você tem um problema de a denúncia não vai seguir adiante. Então, por isso o canal de denúncias é importante, para evitar essa tendência que as pessoas têm em relatar diretamente ao supervisor direto, uma tendência natural nas organizações, né? Então, a gente vê aqui mais de 20%. Né? E aqui eu trouxe também um gráfico final, só para vocês terem uma ideia, como muda de áreas, né? Então, você pega uma área, por exemplo, como compras, né?
a principal área que as pessoas preferem reportar diretamente um caso de fraude é para a área executiva, né, para a diretoria executiva, e depois para a auditoria interna. Só que a gente vai para uma área de finanças, já é diferente, ou vai para o supervisor, ou colegas de trabalho, então, ou atendimento ao cliente também, ou contabilidade, cada área tem o seu perfil, para quem ele leva primeiro a fraude. Bom, legislação. Legislação, hoje, de compliance, whistleblowing, como já comentou a doutora Heloísa, não é tão profícua que nem a gente vai falar de processo civil aqui. Dá para citar vários artigos aqui, não dá para citar muita coisa. Mas depois tem um artigo que eu escrevi comparando com a legislação com o México, publicado no site da Associação Paulista de Direito Administrativo, a PDA. Lá tem um pouco desses relatos, mas eu só vou falar rapidamente aqui. Por exemplo, instituições financeiras, você tem a regulação pelo Banco Central, a Resolução 4567, que ela obriga expressamente a ter o canal de denúncias. A lei anticorrupção, que foi regulada pelo Decreto 8420 também, ela não obriga, né, diferente de uma legislação, por exemplo, do Reino Unido, que obriga você a ter, senão é questão de multa, ela dá um benefício, digamos, um desconto em penalidade dentro da efetividade do canal de denúncias, além de outros, como já comentou a doutora Heloísa, treinamentos, né, etc. Então, é importante considerar o canal de denúncias também. A lei das estatais, 13.303, então, no artigo 9º, parágrafo 1º, a gente olhar aqui especificamente que se exige a existência de mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utiliza o canal de denúncia, ou seja, anonimato, que a gente estava falando. E, claro, se você tem aqui anonimato no inciso 4º, no inciso 3 já tem o canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas, dentro da organização, externas, né, como a gente estava falando, aí fundamento poderia ser o direito de petição, né? Então, internos e externos, e a proteção com a retaliação. E, mais recentemente, a gente tem um projeto de lei muito interessante, que foi retirado pelo senador Aloysio Nunes, quem apresentou, por conta de outro projeto que o substituiu, mas é uma lei de regulação do whistleblowing, que prevê, inclusive, a questão das recompensas, que a gente estava falando lá, o caçador de recompensas. Então, era o projeto de lei, o original projeto de lei do Senado 362, e a ENCLA, atualmente, dentro das suas iniciativas, propôs uma nova, a gente tem uma nova propositura de regulação a respeito, ainda está em tramitação, então vamos ver como vai ser o desenrolar dos trabalhos legislativos. Bom, da minha parte, 5 horas em ponto, na verdade era para ter terminado antes, mas da minha parte é isso, agradeço a atenção, peço perdão por ter me estendido um pouco, e muito obrigado. Igualmente agradeço, cumprimento o professor André Castro Carvalho, um tema tão interessante, e conforta verificar que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo estabeleceu já canais variados de recebimento de informações dessa natureza, e muitas vezes conducentes a resultados bastante expressivos em termos de controle externo. Igualmente, considerada a extensão da nossa jurisdição, 644 municípios de administração pública estadual inteira, há uma série de furos na água, podemos dizer assim, de informações que são aqui trazidas à nossa consideração, que têm viés estritamente político, paroquial, de trazer problemas para o administrador sem fundamento nenhum. Mas, para cada 10 furos na água, a gente acerta uma no alvo, e se acertar uma no alvo já vale a pena. E, das mais variadas formas, esses expedientes tramitam aqui. Interessante, ainda, a despeito de toda a evolução tecnológica, aqui nós recebemos muito material escrito, carta, muito, trazendo informações sobre irregularidades aqui ou ali, obviamente sem identificação do remetente, muitas vezes, ou com uma identificação completamente furada. João de Oliveira, Avenida do Sabiá, número 12A,
não existe nada disso, mas não é relevante, isso não é relevante. Relevante é verificar a idoneidade da informação, que é, como o senhor disse, necessariamente aferida inicialmente pelo órgão de controle externo para que se verifique a sua consistência. Mas, de toda sorte, tivemos 3 exposições muito interessantes, muito interessantes. Acho que saímos todos enriquecidos sob o ponto de vista de informação e de ampliação dos nossos horizontes de conhecimento e horizontes culturais, inclusive, porque, seja em relação ao fundo, seja em relação à estrutura de compliance, seja em relação à questão do whistleblowing, essa temática é nova e crescente, e sobre ela, tenho certeza, todos nós, profissionalmente, e que temos interesse na matéria do direito administrativo, seja pelo exercício profissional, seja pelo conhecimento acadêmico, podemos, dessas exposições de hoje, extrair boas lições. Muito obrigado a todos. A professora Odete Medawar já está entre nós e, a seguir, aqui ingressará para a palestra de encerramento. Muito obrigado. A sessão está suspensa por 5 minutos.